Bom dia, irmãos. Mais um domingo, dia 24 de janeiro de 2021, mais uma escola dominical. E a palavra de hoje se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, que diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Portanto, o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo, e nós cristãos somos ordenados a manifestar esse Espírito. Quanto mais manifestarmos, maior a evidência do Espírito Santo em nós. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, que o Teu Espírito Santo nos derrame a Tua luz, a Tua sabedoria, nos dê também a mansidão, a paz e a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos um ótimo domingo, uma abençoada semana, e lembrando também dos irmãos que aniversariaram essa semana. No dia 19 a diaconisa Célia, no dia 20 a presbítera Marta e no dia 21 nosso irmão Mateus Coelho. Que Deus os abençoe grandemente. Até mais. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Prosseguindo no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, lá no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte
do que os homens. Belíssimo texto, né, da carta aos Coríntios, que Paulo então declara que Deus quis salvar as pessoas, o ser humano, pela loucura da pregação e não por formulações filosóficas, racionais, né? Ele fala da importância, então, da pregação, o papel da pregação do Evangelho. Os judeus e os gregos tinham visões de mundo distintas, diferentes. Os judeus, eles lidavam mais com as coisas do mundo, digamos assim, espiritual. E eles queriam, então, que os cristãos, que Paulo provasse por algum acontecimento, alguma coisa extraordinária, que eles estavam corretos. Enquanto os gregos pediam, né, exigiam que o cristianismo fosse racional, que ele tivesse uma fundamentação intelectual para se legitimar como uma doutrina válida, alguma coisa que eles pudessem aceitar intelectualmente, né? Na realidade, ao longo da história da igreja, aconteceu um fenômeno que foi o casamento, digamos, entre a fé cristã e a filosofia grega, principalmente de Aristóteles e de Platão. Com o passar do tempo, os teólogos foram procurando adequar, digamos assim, encontrar pontos comuns entre a pregação do Evangelho e coisas que eles viam, por exemplo, em Aristóteles e em Platão. Por quê? Esses filósofos, eles eram críticos daquele politeísmo greco-romano tradicional, né? Aqueles deuses que cometiam barbaridades, eram, na realidade, reflexos da própria natureza humana, só que eram dotados de poderes divinos, né? Então, eles diziam que aqueles deuses só podiam produzir uma sociedade viciada, uma sociedade cheia de defeitos e não de virtudes. Para se produzir uma vida e uma sociedade correta, sã, sadia e tal, era necessário abrir mão daquelas entidades e crer em um Deus único, um Deus que era um Deus origem de todas as coisas, o primeiro motor. Então a gente encontra, né, em Aristóteles. E Platão também declarava que o corpo era algo que aprisionava a alma. A alma era, digamos assim, virtuosa, pura e tal. Mas como ela estava dentro do corpo, o corpo forçava a alma a cometer pecados, né, porque atender à vontade do corpo era uma coisa assim terrível. Então, esse tipo de reflexão se ligou tanto à doutrina cristã que quando chega na Idade Média nós vamos encontrar, então, uma doutrina cristã chamada escolástica, totalmente encaixada no pensamento aristotélico. Eu estou fazendo, evidentemente, simplificações. Claro que aqueles que são estudiosos da história da teologia tal, sabem que todo esse processo é muito mais complexo. Mas só para dar um exemplo para vocês que, então, essa relação entre fé cristã e sabedoria, no sentido grego do termo, né, ela acabou sendo construída ao longo da história da igreja. Aqui nós temos Paulo se defrontando com uma rejeição por parte tanto dos judeus como dos gregos, porque Jesus não correspondia às expectativas nem de um nem de outro. Mas ele disse, olha, Deus quer salvar as pessoas pregando essa loucura que a gente prega mesmo, que ele foi condenado à morte, ele foi morto, torturado, morto, sepultado, e depois ele ressuscitou e ele está vivo. Então, essa é a loucura da pregação, né?
E por isso ele diz que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então ele deixa bem claro para a igreja de Corinto que a igreja não era absolutamente um clube, uma escola filosófica a mais que estava surgindo no cenário greco-romano. Era alguma coisa muito diferente. E como eu disse para vocês, igreja era algo muito novo, um conceito que... Como é que a igreja funcionava? Quem podia fazer parte dela? Como é que era a igreja? O que era uma igreja? Então é o que Paulo tenta responder nessa carta aos Coríntios. Prosseguindo no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, vamos ver aqui no versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então prossegue o apóstolo Paulo agora, lembrando aos coríntios, né, ao pessoal lá daquela cidade, a condição deles. Nós vimos que Corinto, a cidade de Corinto, surge como um grande empreendimento imobiliário do imperador Júlio César. Aquela região tinha tido uma grande cidade grega, a cidade de Corinto, foi arrasada pelos romanos, ficou lá desabitada praticamente, mas 100 anos depois, então, desse episódio, Júlio César resolve, então, reconstruir a cidade, mas uma cidade nova, totalmente. E chamou para morar nessa cidade aqueles que se reformavam do exército imperial, antigos soldados, antigos militares. Então, ele ofereceu para esses militares uma oportunidade de morar num lugar bem localizado, na Grécia, um lugar agradável, no mar Mediterrâneo, e uma cidade totalmente nova, né? Construir uma vida nova num lugar assim, que quem conhece a Grécia sabe da beleza, né, daquele lugar. Então, ali foram pessoas que não tinham tradição, não tinham sobrenome, não tinham, vamos dizer assim, que eram novos ricos, né? Pessoas que tiveram a oportunidade de ascender socialmente e de residir num lugar como aquele. Então, essa Corinto que Paulo conheceu não era a antiga cidade grega de Corinto. Era algo totalmente novo. Não tinha a tradição filosófica, por exemplo, de Atenas, né? E de outras cidades, Tebas, de Delfos. Não era uma cidade grega como aquelas antigas. Era uma coisa totalmente nova. E para essa cidade nova, então, que foi aberta, foram também aventureiros, pessoas do Egito, pessoas do Oriente, da Palestina, da Síria, não é? Da Ásia Menor. Então, todo mundo foi morar lá. Disse, a cidade nova que está aparecendo é oportunidade de negócio, né? Uma cidade bem localizada. Então, era uma dessas cidades que não foi construída a partir da tradição dos seus moradores. Pelo contrário, né? Chegaram lá pessoas que não tinham essa qualificação que se esperava na sociedade tradicional. Por isso, Paulo fala, né? Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eram essas pessoas que compunham a igreja de Corinto, os moradores da cidade.
Era o perfil da população da Corinto romana. E aí Paulo afirma, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Então são todos do Senhor. Ninguém é de Paulo nem de Apolo. Vocês lembram que as facções, né, as pessoas afirmavam isso. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Não. Vós sois do Senhor em Cristo Jesus. Né? E ele fala, né, da importância de 4 temas que precisavam ser bem compreendidos pelos membros da Igreja de Corinto. A sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Eram 4 coisas que ele estava preocupado em tornar mais claro, mais acessível para os cristãos, não só da Igreja de Corinto, como de toda a igreja, todas as comunidades com as quais ele tinha trabalhado. Quando que Paulo vai fazer isso? Ele faz isso numa outra epístola, não na epístola aos Coríntios. Ele amadurece e desenvolve esses temas na carta aos Romanos. É na carta aos Romanos que nós vemos, então, esses temas sendo devidamente trabalhados. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por isso, a carta aos Romanos é considerada por muitos estudiosos como a mais importante, digamos assim, do Novo Testamento. Não que as outras não sejam importantes, mas do ponto de vista de uma formulação teológica, ela é a mais profunda, digamos assim. Então, ela trata desses temas. Provavelmente, aí há quem afirme que Paulo já tinha na cabeça os temas da carta e já estava começando a escrever. E depois, então, da carta aos Coríntios, ele começa, então, a escrever a carta aos Romanos. Um outro tema que Paulo trata nesse capítulo 1, e agora no capítulo 2, o capítulo 1 foi encerrado, no capítulo 2 ele fala, então, da sabedoria revelada do Espírito. E ele diz, então, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, então, fala, né, que foi a Corinto com temor e tremor. Era o sentimento que ele tinha quando chegou naquela cidade.